bem-vindos ao Emocionalmente Sã, o podcast que fala de saúde mental de forma descomplicada. Eu, Priscila Braga. E eu, Simone Trindade. Hoje estamos aqui com uma convidada mais que especial, Carol Maia. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Até que enfim! É uma agenda super complicada, Carol com muitos compromissos, ela vai contar um pouquinho da vida dela hoje aqui pra gente, essa vida de fashion designer, trabalha com marketing digital, uma apaixonada por café, que diz que jamais vai conseguir tomar café sem açúcar. Ela chama seus mais de 81 mil seguidores carinhosamente de Gauss. Estamos falando hoje com ela, senhoras e senhores, com ninguém mais, ninguém menos, Carol. Seja bem-vindo, Carol. Que prazer tê-la aqui com a gente. Obrigada, meninas. Muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no espaço de vocês e abordando, né, um tema tão especial como esse, que é, né, nos dias de hoje, estar emocionalmente sã. Que dureza, hein? Que dureza, mas é um processo, não é mesmo? Mas é possível, né, Carol? Obrigada, viu, Obrigada, por você ter meninas. conseguido um espaço na tua agenda. Eu vivo te acompanhando e você em lugares e vai, posta e faz aquilo. Eu falo, como que ela consegue? Em tanto lugar legal e eu... Ainda tem uma mente sã. E a mente sana, é um Ai, desafio. meu Deus do céu. É A gente um só posta as coisas desafio. boas, não é mesmo? Vamos ver também, né? Dos bastidores do Insta? Vocês vão saber de tudo. Conta pra gente aí, você que fez faculdade de moda, já esteve na MTV, de férias com o ex, tem uma carreira que é muito legal nesse mundo digital. Como é que foi esse caminho que você trilhou até a Carol de hoje? Nossa, é um caminho longo, hein? Então, Vamos lá. conta pra gente, a gente tá super curiosa. É um caminho longo. Vamos começar com a parte da faculdade? Pode ser. Tá. Eu gostava muito, né? Sempre gostei muito da área de moda, mas eu também gostava da área de beleza, mas eu também gostava da área de comunicação. E aí ficou assim uma bagunça. Eu fiquei assim uns 3 anos decidindo realmente o que eu ia fazer. Na verdade, eu comecei a fazer faculdade de publicidade, mas aí eu falei, peraí, tá muito bagunçado. Tá. Aí eu acabei optando pela moda porque eu senti que abraçava um pouco de tudo do que eu gostava, né? Porque envolvia a maquiagem, envolvia a beleza, envolvia a moda em si. Nesse período, eu trabalhei no shopping. Então, assim, foi assim uma ralação. Mal deu para aproveitar direito a faculdade, porque saía do trabalho, ia para a faculdade. Então, Sei o que é isso. aquela... Sabemos. Putz, é uma loucura. E ainda bem que você pôde trocar, né, publicidade por moda, porque é um sofrimento. Eu acho uma sacanagem. Aos 17 anos, 18, você ter que escolher uma profissão pra vida. A gente não sabe muito bem, né? Total, sim. Aí eu realmente eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha uns 21, assim. Então, realmente, foi aí um processinho de uns 3 anos, até realmente definir. E aí, logo que eu terminei a faculdade, eu falei assim, bom, agora eu vou ter a minha marca, agora eu vou aí tirar aí um ano sabático pra mim. E eu fui convidada pro reality. Como é que apareceu? Surgiu esse convite pro de férias Esse com ex? convite, ele veio através do direct, foi o meu ex que me indicou. Eu aceitei daí, né, a oportunidade de ir pro reality. Você foi pro reality, te explicaram o que você ia passar, as dores e delícias de estar lá. Ninguém te contou a verdade, Carol? É verdade, Carol? Não, conta pra gente qual era a tua expectativa E qual era a e qual foi a realidade? realidade lá, né? Eu fui de 100 a 0, porque eu tava esperando uma coisa e no final foi nada do que eu esperava. Foi uma experiência assim, sabe, eu paguei um preço muito caro pela experiência, porque não me deixou emocionalmente sã. Não imagino. Foi algo que realmente me chacoalhou, me jogou no chão e, assim, eu tive que me refazer, sabe? Quais foram os pontos que mexeram com a sua saúde mental? Quando você está dizendo que te derrubou, em que aspecto? Quando você aceita ir pra mídia, você automaticamente aceita ser julgado. Já era um sonho teu ir pra mídia. Já era um sonho meu ir Certo. pra mídia. Só que eu tinha um pensamento, como era a mídia. Quando chegou o momento da realidade, a mídia é totalmente diferente do que eu tinha imaginado.
Então, se um dia você sonhou em ser famoso, muda agora seu pensamento. Que o preço é caro e não tem emocional, não tem nenhuma emoção a isso. Mas eu acho que assim, na verdade, eu acho que a gente, a vida ela vai trazendo pra gente tudo que a gente realmente sonha, né? Então, quando eu era adolescente, talvez eu sonhava em ser famosa. Certo. Mas eu não sabia como era o preço. Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Pra você tem ter, seus prós e tudo contras. tem um preço, né? Pra você ter um relacionamento saudável, você tem que pagar um preço. Pra você ter uma boa amizade, você tem que pagar um preço, né? Pra você ter um corpo saudável, você tem que pagar um preço. Pra você ter uma mente sã, você tem que pagar um preço, né? E o meu sonho era, ser famosa, né? Eu comecei a fotografar muito cedo. Então, talvez era algo que eu esperava, mas realmente quando aconteceu, foi um baque. Né? O lance do reality foi que eu tinha uma expectativa e uma aceitação na minha cabeça muito alta, que as pessoas iam me aceitar, que eu era amada, que eu era querida, e quando eu cheguei lá, não foi nada disso. Né, eu fui, assim, extremamente julgada pelas pessoas que já estavam lá na casa, né, eu fui, assim, totalmente mal vista, e aconteceu também uma situação que o meu ex, ele já estava no reality, então ele já tinha meio que me defamado, ele tinha já, tipo, falado mal, já tinha, sabe, falado coisas dentro da visão dele, e as pessoas, como já tinham favoritado ele, acabaram, tudo bem que depois acabaram gostando de mim, mas ainda tinha aquela coisa, ela não. Isso acontece na nossa vida, o cancelamento. Acho que a gente nunca tá preparado pro que é desconhecido. E entrou lá a Carol de 15 anos que sonhava em ser modelo, que sonhava em ser atriz, que sonhava em ser famosa, e saiu a Carol real. Qual? Real. E aí, real. Carol, como é que foi se deparar com essa Carol real? 2 vezes, porque lá dentro, pelo julgamento das pessoas, segundo, depois quando eu me vi, eu não estava preparada para aquilo. Eu não estava preparada para o que eu vi, visualmente, emocionalmente. Então, assim, foi um baque geral, tá? Foi, assim, realmente... Quanto tempo você passou nessa experiência, nesse experimento? É um experimento. Cara, é um experimento sem preparo, né? Tipo, sem preparo. Lá, vai... A gente fala disso porque nós, quando a gente trabalha com experimento, né? Com exposição. Mas é um preparo antes, preparo dentro da clínica, né? O preparo mental. A gente faz o experimento só ali discutindo com o paciente para depois colocar ele no experimento real. Exposição. É uma exposição, porque gera um impacto. Imagina. Você vai para um experimento... que você não sabe o que vai acontecer. E tem mais um fator. O quê? Qual é? Ele era o amor da minha vida. Uou, conta pra gente. Então, você entrou lá esperando encontrar o ex-amor da sua vida. Você foi buscar o amor da sua vida, né? Mas assim, ele já não era mais ele. Ele também já tinha mudado. Ele já era outra pessoa. Eu também já era outra. Já tinha passado esse time. Mas na minha cabeça, nas minhas lembranças, ainda era ele. Mas não era. Sabe? Era algo que eu tinha só aqui. Idealizado. Entende? Talvez. Idealizado sabe, em carência, em memórias que a gente construiu juntos. Mas não era aquilo. Porque senão eu nunca teria terminado com ele. Sim, faz sentido. Relacionamento tá bom, tá saudável. Certo, então eu tive os meus porquês, eu fui firme, eu fui forte, e só que a vida, ela acaba trazendo pra gente a carência que acaba maquiando tudo, né? Então também foi um outro aprendizado, entendeu? Em relação a isso. Se deparar com essa Carol foi um aprendizado. Se eu não tivesse aceitado essa experiência, eu não estaria aqui hoje, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, e eu não teria a voz que eu tenho e que eu terei, e que eu quero ter. Claro. A voz de levantar mulheres, a voz de falar vamos, a voz de falar você não sabe, os caminhos que eu já trilhei para estar aqui hoje. Mas depois vai ficar bom. Toda crise, uma hora passa. Se você tá no melhor momento da tua vida, tudo vai te passar. Transforma. Se você tá no pior, vai passar também. Ô, Carol, conta aí, quando você viu essa Carol, emocionalmente, o que ela tinha? Tava ansiosa, tava deprimida, tava... Com o quê? Como é que você olhou para essa Carol? Entrou a Carol com sonho de menina e saiu uma Carol que você não se reconhecia ao assistir. Como é que você tava? Eu não me reconheci porque eu tinha uma Carol aqui dentro e eu vi outra.
Por N motivos. Eu acho que assim, tudo na vida a gente tem que se preparar. Eu não estava preparada para aquele momento. Eu tinha me preparado para uma outra coisa. Eu não estava preparada mais para estar à frente da câmera. Eu estava preparada para estar atrás, para ter a minha marca, para ter o meu negócio, entendeu? Eu tava numa outra correria. Você deixou isso para trás um pouco? Nessa época, sim. Sim. Eu deixei de ser a Carol modelo. E eu fui a Carol que eu tinha outras expectativas da vida. Então, nesse período, foi um período que eu não tinha nem tempo para me cuidar. Opa. Eu não tinha tempo, eu não tinha acesso, eu não tinha, sabe? O meu foco nesse período era o estudo, né? E eu não... Então, assim, realmente eu não estava preparada. Foi muito realmente, entendeu? E isso tudo... E como isso impactou, Carol, depois que você saiu? Como que você ressignificou essas dores, né? Até a Si perguntou agora, né, desse aspecto. Quais as emoções que estavam presentes depois? Foi um processo, assim, muito longo. Foi realmente um processo de muitos anos. Muitos anos. Foi quando? A gravação do reality foi em 2017. Tá. Então, assim, já faz uns bons anos aí de transformação, ano após ano. Então, primeiramente foi um impacto visual, depois foi o impacto de comportamento e mentalidade. Quando eu vi isso, eu falei, tá, já tenho pontuado o que eu quero evoluir. Porque essa mulher que eu tô vendo não é a mulher que combina comigo, com a mulher que eu tenho aqui dentro. Certo. Entendeu? A autoimagem era diferente da imagem revelada pela câmera. Exato. E contando também que você estava num ambiente muito... um setting muito restrito, né? Fechado, trancado, com pessoas que você não conhece. Uma competição. Uma competição brava. Então, assim, eu acho que ninguém é exatamente... aquela pessoa que se conhece dentro de um reality, porque ali você tá com todas as emoções à flor da pele. Total. Tem uma questão, né? Total, porque um dia não parece ser um dia, parece ser muitas horas. É muito intenso. É muito intenso pra um dia só, assim. Visualmente, Carol, conta pra gente o que você via que você não gostava ou o que te chamava atenção de diferente da imagem que você tinha de você, do teu corpo, da imagem que você passava. Eu me via uma mulher, engraçado que eu me via como eu me vejo hoje, só que não era aquilo, e hoje eu me vejo com a imagem que eu tinha na minha mente, mas eu não tinha chegado lá. Olha que bizarro, eu tinha a imagem que eu tenho na minha mente hoje, que eu vejo, e que eu olho aqui pra câmera e eu falo, essa sou eu, eu sempre carreguei isso em mim, só que quando aconteceu, não era aquilo. Entende que eu não tava ainda preparada pra aquilo, eu ainda era uma menina. Tava em processo. Exato, eu tava em processo. Entendeu? Então eu ainda era muito inocente, eu era muito imatura, não tinha malícia, entende? Com as pessoas, sabe? Um coração muito aberto, entende? Então, assim, eu realmente tinha muito essa coisa de todo mundo é meu amigo, porque eu sempre tive muitas amizades, e nem sempre fui muito querida nos lugares, então eu tinha isso em mim. Quando aconteceu, foi o baque. Isso que realmente me chocou, assim. Esse entendeu? baque foi dentro da casa, com as pessoas e fora também? E fora pelo visual. Dentro foi... Quando você também diz visual? Visual é visual. Certo. É sorriso, pele, cabelo, corpo. E as pessoas também de fora ficaram... rejeitando você como pessoa lá de dentro, ou sei lá, com alguma... Não tanto, mas aí eu senti na aceitação, né? Porque aqui era mais, né, assim, mídia, corpo de mídia, o sorriso da mídia, o cabelo da mídia. Os pedidos mesmo, os pedidos, né? Da perfeição, socialmente a mídia foram as mais aceitas. Solicitada. Entende como eu era... Como eu tava ainda num processo muito menina-mulher, ainda ficou aquela coisa meio indefinida, sabe? Ká, e o que isso impactou depois de 2017 na sua saúde mental? Né? Como que foi esse processo também? Você saiu do reality, se viu diferente, num corpo diferente, quer dizer, a Carol que você projetava no futuro, que é a Carol hoje que tá aqui, né? Carol, chegamos lá! Chegamos lá, meu! Ótimo, chegou! Conta pra Carol de 2017. O que você vai contar? Contar pra Carol lá de trás, né? Diz pra Carol que você chegou, mas você teve algum sofrimento? Foi uma caminhada. Foi uma caminhada pra chegar aqui, viu? Nossa Senhora, meu! Como isso impactou, né? Então, assim, né?
mentalmente, realmente, eu tive que entender que seria um processo, eu sabia que seria um processo, que eu não ia mudar assim da noite pro dia. A gente sabe que tudo na vida é um processo, né? Então, assim, pô, eu era muito incomodada com o meu sorriso. Então, eu fui cuidar do sorriso. Eu era muito incomodada com o meu corpo. Então, vamos dar foco no corpo, né? Então, muito, muito aberta, muito menina, muito... Então, vamos amadurecer, entendeu? Mas sem perder a essência. Sem deixar de ser você. Isso é o mais difícil. Porque as provações que você passa durante todo esse processo, as pessoas, né? Tudo isso acaba te forjando ou pro bem ou pro mal. E aí você que vai decidir, entendeu? E nesse percurso, terapia, né? Você fez terapia ou faz? Não, na verdade eu não tive. Eu relutei bastante em relação a isso. Foi um processo longo para chegar até aqui, assim, e entender hoje quem eu sou, o que eu preciso, né, para ser uma pessoa emocionalmente sã. Eu relutei muito, sabe? E aí, nesse tempo todo, que são mais ou menos 7 anos, né, de reality pra cá, são 7 anos de transformação para hoje eu olhar e falar, você conseguiu, ou você tá conseguindo. E o que te ajudou nessa transformação? Então, meio que a transformação real, oficial mesmo, da mente, começou esse ano. Você falou, eu tava te acompanhando e você falou que em 2022 você teve um ano de muitos desafios. Isso. Pode contar pra gente, compartilhar o que aconteceu, né? Que desafios foram esses? Porque de repente você pode ajudar essas mulheres também que te seguem, né? Que te acompanham. Sim, é isso que conforta o meu coração. É, tipo, poder ter passado muita coisa para poder levantar outras mulheres e falar, vai dar bom, vai dar certo, né? Confia. Então, assim, durante esse processo aí, de 2017 até 2022, aconteceram, né, muitas coisas e essa busca, né, de melhorar, essa busca de melhorar, de ser uma pessoa melhor em todos os aspectos que eu queria buscar. Só que em todos esses anos, eu tava fugindo dessa busca emocional. Fugindo com festa, fugindo com... Posso falar abertamente? Claro. Posso falar? Lógico. Fugindo com festa, fugindo com droga, fugindo do meu eu, fugindo do sã mesmo. Porque é muito mais fácil você fugir do seu real, não é? Muito mais fácil. A gente tem processos, né, de esquiva, de fuga. Então, assim, fugir é muito fácil. E aí você tem os recebíveis, você tem os convites, você tem o acesso. É muito fácil. Quando a Só mente, que assim, até quando? Até quando? Foi aí que foi a virada de chave ano Como passado. que foi essa superação? Você sacou que você tava fugindo, né? Porque às vezes sacar, mas aí demora. você saca, mas aí você fica naquela, né? Tá gostosinho. Tá tão confortável aqui assim, né? Vamos continuar mais um pouquinho. Exato. Esse caminho é mais fácil, é um prazer imediato. Aí eu não entro em contato. E aí você vai só aqui, maquiando. Até que chegou 2022. Até que chegou 2022. Aí 2022, o que aconteceu? Eu tava num processo legal, tava num relacionamento. E aí, esse relacionamento já foi um baque. Por quê? Primeiro, eu não confiei na minha intuição. A minha intuição já tinha dito, não aquela vai vozinha dar interna. bom. A pessoa tem tal comportamento, a pessoa é extremamente possessiva, ciumenta, tóxica. E eu, tá tudo bem. Não vou olhar pra isso agora. É o príncipe encantado. Isso vai passar. Ele vai me só salvar. Ou eu vou melhorar ele. Olha a minha também tem análise. muito Tem disso, isso, né? isso, total. Mas olha a minha análise, vê se faz sentido. A minha análise era, cara, eu sempre fui mó guerreira, sempre corri atrás das minhas coisas, sempre fui batalhadora. Aí chegou um cara que falou assim, beleza, eu vou dar um mundo pra você. Vou dar um mundo pra você. Você nem precisa mais trabalhar e tal. Aí eu falei assim, tá bom, vou fazer esse teste. Vamos ver se é legal aí ter o príncipe encantado sendo a guerreira que eu sempre fui. Tá. Aí, beleza, né? Foi 1 mês, 2 meses, 3 meses. De encanto. Cara, de encanto. Quando eu vi, eu tava na cama. Eu não conseguia acordar mais cedo, eu não conseguia mais treinar, eu não conseguia mais fazer as coisas que eu gostava, eu não conseguia mais ter brilho. Por quê? Porque veio com uma conta alta. A conta foi muito mais alta. Porque, assim, talvez eu realmente queria
ser salva pelo príncipe. Só que, cara, não tem isso. Não. A coisa que eu mais aprendi foi que não adianta você querer encurtar o processo. Aham. O processo é meu, não vai ter príncipe que vai me salvar. Sendo que eu sempre fui a guerreira que eu sempre fui. Entendeu? Tá na minha conta, tá no meu nome. Para chegar do ponto A ao ponto B, não adianta pegar o príncipe com o cavalo alado e pular. Você tem que ir caminhando, passo a passo. Entendeu? Né? Sabe? Se eu tivesse sempre tido ali o príncipe e tal, mas eu não tive, eu sempre fui eu que fui correr atrás. Então, assim, não teve como. Ô, Carol, você entende? tava na cama, sem vontade de malhar, sem. Nossa, foi A gente fareja aqui uma depressão aí. E você? Farejou essa Nossa, depressão? As pessoas foi. te diziam, Carol, você não tá legal, procura ajuda. Assim, realmente era na cama. E aquilo foi me consumindo a ponto que eu falei, cara, isso não tá legal, essa não sou eu. Só que eu ainda tava no processo de fugir, tá? Tá. Eu ainda tava fugindo. E eu ainda não queria aceitar que a depressão tava ali, né? E aí, tudo bem, eu consegui terminar um relacionamento, e aí, de novo, eu resgatei aquela Carol guerreira, e aí eu fui conseguindo e tudo mais. Só que o processo, quando eu realmente vi que eu tava mal e eu precisava de ajuda, foi quando virou o ano, tá? Tipo assim, aí foi assim, ano passado. Foi o ano passado para esse ano. O ano passado pra esse ano. Então, tá, eu terminei o relacionamento no meio do ano. Eu tive mais meio ano pra me reerguer. Só que daí eu fiquei tão ocupada que aí a depressão ficou ali maquiada com as contas, com a correria, com o aluguel, com o trabalho. A depressão produtiva, né? Entendeu? Que essa é uma das que eu me preocupo muito. A pessoa tá deprimida e segue produzindo. E é porque muitas vezes Né? Vamos lá. A depressão, né? Muitas pessoas têm essa imagem de quem está deprimida, aquela pessoa que está prostrada na cama, que não faz nada. Não, tem essa depressão onde a pessoa funciona, ela está ativa, ela trabalha, ela paga as contas. E no final do dia ela senta na cama e chora. E ela não tem energia. Não tem energia para mais nada. E nada esgota. Prospera. Nada prospera. Aí, esse foi o ponto. Esse foi o ponto. Prosperidade espiritual, financeira. E aí eu virei o ano, eu tava quebrada. Ou eu continuava vivendo a vida que eu já vivia, que eu já conhecia, que era fugir da minha realidade, ou eu encarava a minha vida real, né, e começava tudo do zero. Quando eu digo tudo do zero mesmo. Zerou mesmo. Zero game e começa. Não, zerou. Por quê? Todo mundo viajando. Eu até tava saindo com um cara nessa época, ele foi pra Jericoacoara. Ele lá viajando. Todo mundo postando. Meu irmão viajando. Só eu tô aqui, né? E eu sozinha, lá no interior, com falida. Os meus pais, falida. Eu tinha metade do aluguel. E aí uma galera me chamou pra viajar, eu não. Uma galera me chamou pra ir pra praia, eu não. Aí eu falei, tá, vou encarar minha realidade. Vou começar o ano como eu nunca comecei. Eu vou encarar o real, porque esse ano de 2023 eu vou ser a mulher próspera que eu quero ser. Emocionalmente, financeiramente, sabe? E aí são escolhas, né? Foi muito doloroso pra mim ter essa virada de chave, ter essa virada de ano, né? Meio que sozinha, porque eu tive ali com meus pais, tá? Mas assim, deu meia-noite e 15, tava todo mundo, boa noite, Cá! E eu, opa! Sabe? E aí eu fui pra casa, ajoelhei e eu comecei a conversar com Deus. E eu chorei. Sabe aquele filme do Comer, Rezar e Amar? Sim. Quando ela fala, Deus, olha, eu sei que eu não converso com você faz muito tempo, mas obrigada por tudo. E aí eu falei, cara, é você, é eu e você agora. Daqui pra frente é isso, o meu relacionamento vai ser com você. Sabe? Linha direta com Deus. Linha direta com Deus. E aí eu chorei, botei tudo pra fora. Deus me abraçou ali naquele momento. E meio que assim, sabe, filha, esse é o caminho. Esse é o caminho. Peguei na tua dor e agora você vai trabalhar ela. E aí eu comecei a ter esse dilema esse ano. Vou viver o real. Não vou mais fugir da realidade. Só que aí nesse processo, você vai fazendo limpezas. Você vai limpando
Amizades, pessoas, escolhas, porque para mudar, você tem que fazer tudo diferente. Desintoxicar. Desintoxicar tudo. Alma e corpo, e mente, tudo. Tudo, né? Porque você não queria mais fugir, né? E aí, era janeiro, segunda semana, assim, de janeiro, e eu mal. Era depressão, né? Daí que se eu não tava mais querendo fugir, a depressão, ela ia se sobressair. Ela apareceu e falou, oi, tudo bem? Tudo bem? Tô aqui. Se você não quer fugir, então vamos tratar isso daí. E aí eu mal. E aí eu falei, cara, deve ser espiritual isso, né? Deve ser espiritual, alguém deve ter feito algum trabalho pra mim, querendo fugir ainda, tá? Que é bem comum, né? Bem comum. As pessoas pensam mesmo, né? Pode ser um trabalho, pode ser um alguma trabalho coisa. e tal. E aí, detalhe, tá? O meu pai, e eu tenho quadro de depressão na minha família dos dois lados. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Só que o papai tem depressão. E era algo que, assim, eu sempre julguei muito. O comportamento, as escolhas, sabe? A vida inteira aqui, ó. Apontando. Julgando. Aí quando vira o dedo, né, pra si. Aí, beleza. Daí uma amiga minha pegou e falou assim, vamos lá comigo, lá no babado, lá dos babados, pra você ver se você tá bem, né? Aí eu fui lá, conversei lá com as entidades. Com as entidades. Saí de casa assim, ó. Hoje eu vou ficar bem, que a entidade vai falar que eu devo estar toda amarrada, que escreveram meu nome na boca do sapo. É hoje. Então hoje nós vai desfazer esse negócio aí que fizeram pra mim. Ah, meu bem. Cheguei lá, a tal da entidade olhou pra mim e falou assim, menina tá com problema de cabeça, né? Menina tem que ir no médico de cabeça. Tá ligado? Foi tipo, o tapa Tome-lhe! cara. Tipo, a entidade teve que falar pra mim que eu tava com problema de cabeça. Que eu tinha que ir no médico de cabeça. Aí eu vim em terra. Aí eu falei, mano... Aí ele falou assim, a menina tá muito triste, né? Não, menina tem que se cuidar. Menina aí caiu. Aí caiu, assim. Aí eu falei, nossa, velho, olha eu querendo fugir da realidade, ainda querendo jogar uma crença em cima do meu próprio comportamento. Tem uma questão, ela trouxe um ponto interessante, né? Que ela fala de crença, e a gente também na terapia cognitivo-comportamental trabalha crença, né? Mas em outro sentido. Então, assim, né? eu queria acreditar que eu tava com depressão, eu queria acreditar que eu tava amarrada com alguma coisa. Aí você ajoelhou pra Deus pra conversar, você foi até um centro espírita de Umbanda, sei lá, você foi procurando respostas, mas e você foi usando também a tua fé, né? A tua espiritualidade. Não, eu sempre tive um bom relacionamento com Deus, mas a partir do momento que eu comecei a falar é isso, se eu não posso mais fugir, eu tenho que realmente abraçar, ele foi me mostrando as causas. E essa tatuagem que você fez, foi nessa época ou já era anterior? Não, é de uma outra história. Um outro momento da vida. Uma tatuagem que ela tem de fé, assim, eu vou contar. É bem legal essa história também. E nessa questão da espiritualidade, ela sobressaiu e você começou a ter essa... Né, você falou, poxa, peraí. Não, aí você eu voltei até aí pra tá casa, dizendo sobre que alguma coisa não tá encaixando. Meninas, eu voltei pra casa, assim, tipo, cara, eu vou ter que encarar isso. E aí eu fiquei, tipo, um tempasso, assim, eu tô com depressão. E aí eu fui afirmando pra mim, pela primeira vez. Aceitando primeiro pra mim. Eu tô com depressão, porque eu sempre quis ser forte. Eu sempre me vi forte. Eu fui criada por uma mulher forte. Quase dizendo, eu tenho que ser. Não, eu não tive escolha. Eu tive que ser. Eu fui, eu sou. Só que a gente tem um momento que a gente precisa também entender que a gente é frágil e que a gente precisa se curar. E que tá tudo bem. E que tá tudo Ninguém bem. É forte o tempo todo. Exato. Caí em mim, liguei pra mamãe e falei assim, ó, eu tô com depressão, tô muito mal. E isso não. E aí falei com ela, falei com o papai, aí depois eu fui pro interior e pedi perdão pra eles e falei realmente, gente, eu tô mal, me perdoa, pai, hoje eu sei o que você tá passando, eu tô tentando fugir disso há muito tempo, mas hoje eu sei que eu tô mal e eu vou buscar ajuda. E aí eu comecei a fazer uma terapia alternativa, no caso, né? Porque realmente eu não estava ainda podendo fazer uma terapia convencional, né? Com um psicólogo. E eu comecei a fazer uma terapia alternativa e já começou a me ajudar, sabe? Porque, querendo ou não,
Terapia Sim. é terapia. Já tinha alguém Autoconhecimento. conversando comigo, já tinha alguém me trazendo novas ideias, falando, saia da sua zona de conforto, né? E só do fato de eu começar a aceitar, eu comecei a mudar. Então, eu falei assim, tá, eu preciso acordar cedo, porque eu sei que isso me desperta. Eu preciso treinar pra caramba, porque eu sou super ansiosa, acelerada. E treinar, pra quem é ansioso, é remédio. Né? E eu já tinha um fluxo de treino, só que aí eu botei isso como remédio, sabe? Meta, Remédio, isso é a minha cura. E aí eu comecei a treinar mais ainda, né? Comecei daí a cortar alguns vícios, algumas coisas que a gente acaba tendo pra gente fugir da realidade, né? Então, Regulou o seu sono. Regulei o meu sono, que era um problema, assim. Eu durmo muito bem, mas, assim, ainda era muita agitação, sabe? E aí as coisas começaram a se encaixar. Eu comecei a me encontrar. Esse ano foi, assim, muito revelador em relação à depressão, a olhar ela realmente com cuidado e falar... Sabe, vem aqui, deixa eu te abraçar. Você foi conversar com essa depressão. Eu fui conversar com ela. E você conversou com o teu comportamento porque também. Esse comportamento tá me levando pra onde? O mais engraçado é que eu tinha preconceito da depressão. Bem-vindo ao time, tem um monte de gente que Você não tá ainda tem sozinha, preconceito. Você não tá muitas sozinha. pessoas. Muitas pessoas não procuram ajuda porque tem preconceito e acham assim, eu tenho que dar conta. Eu tenho que dar conta. Eu sou essa pessoa durante muitos anos. E eu fui deixando a vida me tomar. E essas coisas de ficar fugindo. E festa, e droga, e amizade, e relacionamento tóxico. E você vai se contaminando. Até o momento que não tem mais como maquiar. Não, na terapia cognitiva a gente chama isso de estratégia compensatória. Que é tudo aquilo que você faz para esquivar de um problema, para fugir de um problema. E depois você vê que por que tá acontecendo tudo de novo? Porque eu tô repetindo os mesmos comportamentos. Exato, foi por isso que eu virei ao ano, eu falei, eu não quero mais viver tudo que eu já vivi, não foi nem dois, foram muitos anos. Mas olha, Carol, você tá trazendo essa sua história de vida, falando sobre depressão. É a primeira vez que eu abro sobre isso. E olha isso, obrigada pela certeza, né? Obrigada, a gente espero agradece. que isso possa, né, assim, abrir também a mente de outras pessoas. Com certeza, porque às vezes as pessoas me olham e falam, cara, ela é tão foda, ela é tão forte, e não sabe do que eu passei em janeiro, sabe? E foi todos esses anos... Janeiro foi tipo pico mais alto, onde você chegou no teu limite. Alto. Você falou, se eu não fizer alguma coisa daqui, eu vou despencar. E despenca. Não, mas eu acho que eu já tinha despencado, na verdade. Já tava... Né? Eu já tinha despencado. Eu já tinha desistido você de mim. Você chegou a esse ponto. Você chegou a esse ponto, os pensamentos. Já tinha desistido pensamento de morte. Já tinha desistido de mim. Você tava com ideações suicidas? Eu já tinha, sim. Sim, foi por isso que eu pedi perdão pra minha família. Porque eu já tinha desistido de mim. Você chegou a esse ponto. Vou lá pedir perdão porque pra mim não tá dando mais. Exato. Então, assim, foi bem... Que bom que você tem, né? Que você pôde pedir ajuda. Você tem rede de apoio. E que você tá com a sua família, que te apoia, né? Se não é família, né? Contar com outras pessoas. Tem pessoas dispostas, disponíveis pra ajudar. E eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi isso, sabe? Foi trabalhar o meu ego. O meu preconceito, o meu julgamento, olhar pra eles e falar, me perdoa porque eu errei, eu pequei, sabe? Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, que o céu fica em festa com um pecador, quando ele realmente, sabe, se aceita que ele errou, que ele, independente do que ele tenha feito, do que 99 pessoas que já estão no céu. Então, assim, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu errei, me perdoa e tal. Parece que eu tive tanta força, sabe? Tanta... E tem uma questão, tanto né, gás, você assim, se nisso. E mais do que perdoar os outros, você teve esse auto-perdão por você. Porque você é humana. E a única certeza que nós temos, enquanto humanos, é que a gente vai errar. Né? E que tá tudo bem. A gente pode escolher um caminho diferente para seguir. Exato. E é muito comum, né, a gente falar de preconceito com transtornos mentais, falar de preconceito com transtornos emocionais, e você tinha um exemplo em casa, e mesmo assim, você não desenvolveu a empatia, você não olhou aquilo como uma doença, você olhou com o teu olhar julgador. Que tudo bem a gente ter um olhar julgador. Porque eu vi isso a vida inteira. E a gente fala sobre isso há quantos anos? E dói. Há quantos anos a gente fala sobre depressão? Abertamente? Pouquíssimo. Eu tenho 31 anos. Imagina, eu vejo isso a vida inteira. Eu passei uma vida e aprendeu julgando. Socialmente que era frescura.
Levanta e vai É trabalhar. um vagabundo. Vagabundo. É isso que Entendeu? Quando você sentiu, você falou, uau. Sabe? Compaixão. Mas tanto. Todos nós. Entendeu? Né, E em não algum só momento da dele, não vida. só de papai, também de outros familiares, Sim. sabe? Então, assim, era algo que já era pra eu ter tocado, já era pra eu ter, sabe, visto, assim. E era algo que tá assim, tá nas duas Tá no veias, DNA. dos dois E tá na lados. genética, tem essa Exato. carga genética. Mas não era pra ter. também. Aconteceu no momento que você pôde, que Permitia. você se permitiu. Exato. Isso também é legal de fazer, né? Autocompaixão. Foi no momento que eu pude. É quando a gente consegue e tá tudo bem. E ter a empatia, né? Reconhecer o teu pai nesse lugar e a compaixão de falar, vamos fazer alguma coisa com isso juntos. E juro, nosso relacionamento mudou assim drasticamente, porque ele parou de me olhar com um olhar de menina e ele começou a me olhar com um olhar de mulher e passou a me admirar. Ele passou a me ligar e falar assim, filha, eu tô contando com você. Eu confio em você. Uau. Você é foda. Sabe? E isso me deu um gás e mudou. Em 6 meses, de lá pra cá, eu já sou outra mulher, eu já tenho outra vida, eu já tenho outros pensamentos, sabe? E eu quero que... E olha que fantástico, eu quero- né? Desabrochou. Além dela se validar, essa validação da família e pai. do pai. Pronto, Aí- agora aí é a só gente- voar, só Aí a crescer. gente olha, sim, né? total. E eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte, Carol, não importa o que te tirou do quadro. Ai, eu tô com o meu humor alterado, eu não tô bem. Não importa se você malhou, se você comeu direito, se você fez terapia, se você foi pro psiquiatra, se você foi pra tua religião. Não importa o que foi. O importante é que você encontrou o resultado. Sim, todas as coisas juntas te trouxeram para esse Exato. lugar. Então, usa tudo. Exato. Ah, eu tenho uma religião. Usa. Exato. Mas não deixa de cuidar da alimentação, não deixa de malhar, não deixa de ir no psiquiatra se for preciso, tomar medicação, não deixa de fazer terapia. Sair com seus amigos, não deixa tudo de... é importante. Tudo, a gente Ai, tem como que eu áreas da perdi vida. peso? Foi malhando? Foi comendo direito? Não importa. O importante é que você chegou no resultado. A terapia, a gente diz muito isso, é mais uma ferramenta que vai te instrumentalizar para usar as que você já tem e te dar ferramentas novas que você talvez desconhecesse naquele momento. Exato. Mas assim, Deus teve que me tirar tudo, sabe? Tirar tudo pra eu poder... Que aluninha difícil que você é. Que difícil que você é, você não consegue entender as coisas. Tô mostrando Ô, Carol, aqui pra às vezes você não fala assim, cara, quer que eu entenda? Escreve ou desenha, porque eu não tô conseguindo acompanhar aqui, não. Eu tô ficando burrinha. Eu falo, gente, muito o que é pra eu aprender muito, na muito. vida, E eu né? sou muito teimosa, né? Então eu sempre tive isso muito forte em mim. Uma teimosia. Se você disser pra mim, vai por aqui, eu não vou. Eu vou vou pelo me outro ralar. lado, porque Puxa. eu tenho essa coisa que eu vou conseguir pro outro lado, eu vou chegar lá. Mas, cara, Sabe? será que o caminho do meio também não é interessante, né? É legal pensar também. Como que eu vou chegar Né? lá todo ralado? E olha, quantas... Não, hoje a Carol trouxe, assim, muita coisa bacana, uma conversa, assim, que a gente ficaria aqui por horas e horas. Tá acabando, é isso? Né? Porque falar sobre a vida, humanizar as dores, os sofrimentos, Sim. isso... E mais um ponto também, né? Que, assim, dentro de todo esse processo, vamos lembrar que eu sou uma figura pública? Sim, E claro. que eu tenho 80 mil seguidoras, que a maioria do meu público é feminino, Querendo te ver. que quer me ver, que acorda todo dia esperando o meu bom dia, que espera a minha vibe positiva, que espera eu estar ali para motivar elas. Isso já é um tempo que eu tenho esses relatos. Eu tenho essas meninas, eu tenho essas mulheres que elas têm depressão, que elas têm problemas em casa, que elas estão esperando me ver para falar, cara, a Carol consegue, eu também consigo. Como é que foi? Como é que é lidar com essa cobrança, com essa Eu pressão? tive que sumir, sendo que porque você não tá tive bem. eu tive que fazer uma escolha, eu tive que falar, eu preciso primeiro me curar, para poder curar. E você abriu isso pra elas? Não, agora eu tô abrindo. Tá. Agora Você deu uma sumida e eu agora sumi. você falou. Uma sumida não, super sumi. Eu fiz coisas pontuais, mas assim, realmente, sabe, trazer essa energia, trazer esse upgrade, eu não consegui. Como que eu ia fazer isso? Exato. Eu não queria mais maquiar nada, eu queria viver o real, entende? Ô, Carol, aproveitando, né? Vamos fazer aquela pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Carol, quais são as dores e delícias de ser Carol, blogueira, designer, amiga, filha, mãe de pet, Mãe de gatos. mãe de, de gatos? Como que é?
Conta pra gente e deixa aqui seu recado, as dores e delícias, né? De tudo que você passou Como é que e de quem sustenta a você sua é. carreira quando você não tá bem? Como é que faz, né? Conta aqui. Conta pra gente. Conta para o seu público. Conta, você abriu aqui de uma forma muito generosa. Cara, eu acho que assim, as dores de delícia de ser Carol Maia é se reinventar. É se reinventar todos os dias, é você ser além do que você se vê e você buscar ser uma pessoa melhor dentro de todos os problemas, dentro de trauma, dentro de julgamento, dentro de, sabe, é você tentar se superar todos os dias. Sabe, eu tenho algumas pessoas que eu amo muito que diz que eu sou uma fênix. E eu acho isso tão bonito. Pede ajuda, né? Sabe? Porque isso é muito eu. Porque a gente tá resumindo aqui um pouco a minha vida, mas se eu contar quantos altos e baixos eu já fiz, são 31 anos nesse. Sabe? Talvez agora eu esteja entrando num momento linear. Flat. Perfeito. Sabe? Então, até agora eu só vivi isso. E agora, deixa aí um recado para suas gals. Agora, vamos lá, deixa um recado para as gals, deixa uma palavra para elas, pra gente, né, terminar. E para os nossos gals, o teu Insta, como é que eles te acessam e né, que essa galera possa te assistir com um depoimento tão visceral. Que a gente ficou aqui, assim, emocionada. Né? E o tempo passa e a gente não sente. Não sente. Uma história de vida. Carol. Obrigada, Ká, por compartilhar com a gente. Assim, foi um prazer. Eu me senti emocionada em vários momentos desse relato de vida. Lindo. A gente deseja, né, o melhor, que você cresça, né, cada vez mais com todo esse conhecimento. A vida é isso, né? É um eterno aprendizado. A gente sempre está aqui nesse movimento de troca. Bom, Gal, galera... Minha abreviação pessoal aqui. Gal, toque nas suas feridas. Coloque elas em prioridade. Acho que esse é um ano de colocar as feridas em prioridade. E tenha um relacionamento com Deus. Acho que isso, para mim, hoje é a minha maior base. É o meu relacionamento com Deus. Um relacionamento realmente que eu dedico tempo, estudo, eu, sabe, realmente me dedico, e isso tá transformando, toca no meu ego, tá me transformando como mulher, como pessoa, porque se eu quero ser a pessoa que levanta outras mulheres, que levanta outras vozes, eu preciso realmente me curar e ter essa espiritualidade, ter realmente Deus junto comigo para eu poder levantar essas outras vozes, né, porque todo mundo tá aí num processo, né, todo mundo tá num processo de melhora, eu acredito que tá todo mundo num processo de evolução, né, o mundo pode estar acabando, mas eu estou num processo de evolução, então eu acredito que todo mundo está num processo de evolução também, né? Então, acho que isso é o fundamental, ter esse relacionamento com Deus, tocar nas suas feridas e trabalhar muito o ego, né? O julgamento. Eu acho que tudo que a gente julga, uma hora a gente vai passar pra gente sentir como é. Então, toma muito cuidado com isso, né? Eu sei que é fácil falar, mas às vezes a gente tem que passar por coisas que só isso vai transformar a gente. Mas abrace seus processos, eu acho que isso é transformador, e olhe para sua história com orgulho, sabe? Acho que por mais esses altos e baixos todos que eu vivi, eu olho para minha trajetória com muito orgulho, porque eu vejo que eu tô chegando lá. A mulher que eu mentalizei há 10, 15 anos atrás, eu vejo ela acontecendo hoje, ao vivo, sabe? E eu mentalizo uma outra mulher, sabe? Uma mãe de família, uma mulher empreendedora, uma futura psicóloga, quem sabe. Poxa, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda ao time. Tá precisando. Tem presente. A Fê vai trazer o seu presente. Ai, que legal. E pra nós foi um presente. Foi um gente, presente. Ter você foi aqui. Muito pra mim também. Obrigada. Falar sobre esse tema nesse momento tão, sabe, de evolução, pra mim tá sendo, foi muito pontual, foi perfeito. Que bom. Sabe? Seja sempre bem-vinda. Obrigada por compartilhar conosco. A gente espera que você volte também no futuro para contar como é que foi essa transformação de 2023 para 2024, né? E aí, você quer deixar seus canais? Quer deixar seus canais? Insta.
Bom, gente, eu tô no Instagram, @carolmaia com Y _. Me segue lá, eu falo um pouco sobre o meu cotidiano, mostro um pouco da minha vida. Espero aí estar cada vez melhor para ter essa voz que vai motivar vocês. E é isso, não desistam dos seus sonhos, porque todo dia é um dia novo para sonhar e Deus sempre dá oportunidade pra gente. Gals da Carol, nos sigam, compartilhem e se Arroba- inscrevam no canal. Emocionalmente Sã. Um beijo, pessoal. Beijo, Até a gente. próxima. Valeu, Carol. Obrigada! E vamos à nossa dica Psi de hoje. Eu sou Carla Fragomeni, sou psicóloga especialista em Mindfulness, que é a atenção plena. E hoje eu gostaria de trazer de forma muito prática para você forma de voltarmos ao momento presente. Um dos grandes problemas que nós vivemos hoje é o deslocamento que a nossa mente faz do momento presente. Nós, de fato, estamos pouquíssimo presentes com o que estamos fazendo ou com o que estamos vivendo. Inclusive pouco presentes também com aquilo que estamos sentindo, em termos de necessidades fisiológicas, inclusive. Quantas vezes nós estamos num trabalho ou concentradas em alguma coisa e o tempo passa e não notamos que estamos com fome, ou talvez mal sentadas, ou com sede, ou com alguma dor, ou o corpo está imóvel por muito tempo, e assim passamos horas envolvidas com o que estamos fazendo. Então é algo pedagógico e necessário que nós criemos pequenos espaços, de tempos em tempos. Poderia ser algo como 1 minuto de férias por hora, ou algo assim. A cada hora nós pararmos, fecharmos os olhos e nos percebemos como eu estou agora. Como está meu corpo nesse momento? Como estão meus pensamentos? Onde eu estou? E voltar para o momento presente através de prestar atenção na respiração, é uma excelente forma, ou sentir os pés no chão, trazer esse aterramento para o momento presente. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa e se descobriu que 47% do nosso tempo acordados nós não estamos no momento presente, nós estamos de fato operando em piloto automático. Significa a mente está deslocada daquilo que nós estamos fazendo. E assim nós vivemos e somos capazes de coisas incríveis. Porém, quando nós trazemos uma presença de fato para o aqui e agora, se eu estou lavando a louça, eu estou de fato lavando a louça, percebendo a água escorrendo pelas mãos, o sabão, a espuma, o cheiro do detergente. Isso produz um descanso, um voltar para o aqui e agora, onde o corpo e a mente entendem eu estou em segurança e pode assim desmobilizar o estresse crônico que nós vivemos. Por isso uma dica pequena como essa é algo tão importante. De tempos em tempos ao longo do seu dia, lembre-se de parar e se perceber e fazer a pergunta: do que eu preciso agora? O que é necessário nesse momento? Você pode descobrir talvez que esteja com os pés frios ou as mãos frias, ou que esteja desidratada, ou com fome, ou até com sono, cansada. O irmos passando por cima dessa nossa percepção gera um estresse acumulativo, onde depois de um dia inteiro fazendo isso, o que acontece é que o corpo grita e se mobiliza em estresse, em alerta. Olha, tem algo errado. E muitas vezes nós nem interpretamos esses sinais. E assim vamos ficando cada vez mais ansiosas e estressadas, tá? Então, essa é uma dica preciosa no trabalho, em casa, de tempos em tempos, cuide-se. Leve esse autocuidado para você, esse espaço, esse perceber-se. E saiba que isso também é um ato de amor. Um abraço, pessoal. Vamos seguir emocionalmente sãs.